Olá, bem-vindos. O tema do vídeo é a seleção feminina primitiva, os Bad Boys. Vou fazer uma abordagem de um tema polêmico e problemático que na sociedade não se aborda, mas a realidade está aí nos mostrando constantemente e confirmando aquilo que eu abordo nos meus temas aqui no canal e que outros também já o fazem aí na plataforma de vídeos. Mas na maior parte das vezes a gente encontra uma explicação muito superficial, muito senso comum sobre a predileção feminina por homens de comportamento mais agressivo, que acabam prejudicando-nas ao longo do tempo. Então eu desejo abordar, trazer para esse lado mais lógico, mais racional e tentar explicar racionalmente e logicamente a seleção feminina por esses tipos de homens, fazendo uma relação com a realidade recente, são os casos aí dos homens com comportamento mais agressivo, ou que são mais fisicamente atraentes para o feminino, que é o caso recente aí do fisiculturista, que em Goiás, recentemente, ele deitou ali a porrada na companheira dele, infelizmente ela entrou em óbito. Outro caso mais recente é da médica que também foi espancada pelo fisiculturista com quem ela estava em relacionamento, e mais recente ainda, outro caso de repercussão aí nacional, do homem que espancou ali, deu mais de 60 socos dentro do elevador na esposa dele, na companheira dele. Mas por que então as mulheres, mesmo sabendo desse problema, que é se relacionar com homens mais de perfil mais agressivo, elas entram em relacionamento com esse tipo de homens? Muito breve e rápido daquilo que eu já abordo nos temas no canal. Quem já acompanha ali, isso pressupõe, esse tema aqui pressupõe que o indivíduo já viu outros temas no meu canal, já tem uma, digamos, uma base para compreender essa exposição aqui. O Bad Boy, a seleção pelo Bad Boy, ele é uma seleção primitiva, só ligado à primitividade da natureza sexual feminina. Então, para a gente entender isso brevemente, rapidamente, por ilustração, nós humanos nós temos dois tipos de condicionamentos que nos condicionam nossas formas de consciência, nossos comportamentos. O condicionamento biológico primário é o condicionamento da natureza. Todos nós nascemos e somos por nossos instintos primatas. Pertencemos à cadeia dos grandes primatas na evolução. Então nós temos um condicionamento já que é nosso antes de nascer, que são os condicionamentos da natureza, biológicos. Isso é chamado de primário. Primário é tudo que vem antes, tudo que vem primeiro. É o início. Então nós já nascemos com nossos imperativos instintivos ligados à nossa natureza, como primatas. Quer aceitemos isso ou não, quer reconheçamos isso ou não. E os condicionamentos primários são ligados justamente à natureza humana primitiva, à natureza sexual humana primitiva. Digamos assim, esse é o lado inconsciente do ser humano. É o lado, digamos assim, onde reinam apenas os imperativos de sobrevivência e reprodução. São os condicionamentos de machos, enquanto espécie humana, e fêmeas. Intervém nesse condicionamento um outro condicionamento, que é o condicionamento da sociedade. É o condicionamento sociocultural. Aquilo que nós recebemos a partir da educação, dos processos de socialização, que vai, digamos assim, civilizar a natureza humana primitiva. Enquanto que o condicionamento biológico primário é o nosso lado inconsciente, o lado condicionamento secundário social é o nosso lado consciente. E nós temos aí nesses condicionamentos, através de regras morais, através de regras sociais, através de doutrinações religiosas, nós temos os chamados freios da natureza humana. Esses freios tentam, digamos assim, barrar parte daquilo que é nocivo à nossa natureza. Os chamados freios para que o ser humano, o homem, a pessoa, a mulher, torne-se integrado à sociedade. Isso condiciona que sejamos homens e mulheres. Homens e mulheres têm como base os condicionamentos de machos e fêmeas. Por isso que se diz, não se nasce homem,
nem se nasce mulheres, nasce-se machos e fêmeas, tornam-se homens e mulheres. E o que é que torna homens e mulheres? O condicionamento sociocultural, que é o nosso condicionamento secundário. Então, esses dois tipos de condicionamentos, condicionamento sociocultural tentando frear parte daquilo que é nocivo na nossa natureza de machos e fêmeas, esses dois condicionamentos têm como objetivo servir a sociedade, para que nós possamos servir a sociedade, para que possamos nos integrar à sociedade. Então, o condicionamento sociocultural tenta frear, civilizar a nossa natureza primitiva, e nessa condição, ambos condicionamentos servem à sociedade. O desejo dos machos pelas fêmeas condiciona o desejo dos homens pelas mulheres. E homens desejando mulheres, você tem há ganhos para a sociedade. Mas outros comportamentos podem ser nocivos à sociedade, ligados aos nossos comportamentos primários, à nossa natureza sexual, por exemplo, poligâmica, podem ser nocivos à constituição da sociedade e, portanto, recebem freios. Freio significa que apenas barra uma parte, não completamente. E aí que nós vamos tentar entender a natureza feminina e a lógica da seleção feminina. Dessa condição, nós temos dois tipos de condições para o ser feminino, assim como também o ser masculino, que é o campo da emocionalidade, a dimensão da emocionalidade e a dimensão da racionalidade. Em relação à natureza feminina, a seleção delas tem uma lógica. A parte emocional dela está ligado à parte da fêmea, que é a dimensão inconsciente do ser feminino. Está ligado a tudo que é desejo, ou seja, está ligado aos imperativos instintivos, está ligado à natureza sexual primitiva da fêmea. Então é a parte da reprodução sexual, é a parte dos desejos, é a dimensão dos desequilíbrios emocionais, é a parte onde se coloca em risco muitas vezes em termos de comportamento, em termos de vida. É a dimensão da paixão, do prazer emocional e também a dimensão do sofrimento físico ou mesmo emocional. E aqui que nós vamos começar a entender a seleção do bad boy, né? Então essa é a dimensão da inconsciente da fêmea. Então o ser feminino, ela possui duas dimensões, a dimensão da fêmea e a dimensão da mulher. A dimensão da fêmea está ligado a tudo que for emocional, a emocionalidade. A parte da mulher está ligada à racionalidade, está ligada às suas necessidades. Então a mulher é a dimensão consciente do ser feminino, está ligada à racionalidade, aquilo que ela necessita. Está ligada à sobrevivência física individual, está ligada à satisfação das necessidades do ser feminino, está ligada às conveniências sociais, como por exemplo o casamento. No entanto, este lado racional em relação às mulheres apresenta algo que não é tão atrativo para elas, que é o lado que a racionalidade para elas é algo que não tem emoção. E se não tem emoção é algo tedioso, é algo não excitante, e algo que não coloca-as em risco, que não dá a emocionalidade, o prazer emocional, e algo, portanto, sem prazer. O lado racional é o lado que o feminino tem pouca atração. Não é que elas sejam burras, elas têm pouca atração pelo lado racional, porque é um lado que não lhes dá prazer. É a dimensão consciente da mulher. Então, quando a mulher diz, eu preciso de algo, eu quero algo, eu desejo o nice boy, o bom rapaz, o bom homem, romântico, que me respeite, cavalheiro, ela está falando a verdade. No entanto, não está falando toda a verdade, porque existe o outro lado, a dimensão inconsciente dela, ligado à emocionalidade da fêmea, aos instintos, aos imperativos instintivos, que é o lado do desejo. Aí aqui a gente começa a entender o lado do bad boy. O bad boy está no lado do desejo, está no lado da emocionalidade, dos imperativos instintivos da fêmea humana, da dimensão inconsciente do ser feminino. Então, por esse motivo que essa explicação ela consegue compreender a lógica da seleção feminina e parte da natureza feminina. E não a questão simplesmente vulgar, dizer a mulher gosta do mal, a mulher é assim porque é uma vagabunda, é assim porque não presta, é assim porque é inocente demais. Não. Entendamos que nós lutamos contra o nosso lado
primário, nosso lado, nossos condicionamentos primitivos. E esse é o lado primitivo do feminino. Eu já expliquei em outros vídeos a questão do homem, grande, alto, forte, ele perfaz a condição da mulher do lado primitivo. E aí a gente consegue entender a hierarquia masculina. Tudo está ligado ao fato da hiperandria feminina, que é a busca por homens superiores, da hierarquia masculina. Eu expliquei isso em vídeos passados. Hiperandria significa homem superior. Então a hiperandria feminina é um imperativo instintivo ligado que une as estratégias de sobrevivência feminina individual e das estratégias de reprodução sexual feminina. É a união dessas estratégias. Para toda mulher, a busca é satisfazer, digamos assim, uma equação hiperândrica feminina, que é o fato de que da mulher buscar o homem superior da hierarquia sexual e o homem superior da hierarquia socioeconômica. A hierarquia masculina está ligada a dois tipos de hierarquia, a hierarquia sexual e a hierarquia socioeconômica. Então, a hierarquia sexual são homens com atributos desejáveis, principalmente para reprodução. Então, temos dois tipos, que significam homens com uma beleza física muito acima da média, que indica ótima genética, e o segundo, que é o comportamento másculo dominante, que vai desde o homem do lado mais leve, portanto cafajeste, os homens com habilidade de sedução, que vão buscar acesso sexual feminino, têm habilidades para isso, e lados mais pesados, que é a partir daí o bad boy. Um homem mais dominante, mais agressivo, com um comportamento mais violento, algumas se vinculam até a criminosos, psicopatas. Então esse é o lado do comportamento másculo dominante. Ligado, esses homens, de acordo com o feminino, está na hierarquia masculina, está no topo da hierarquia sexual masculina. Isso não é consciente, isso é inconsciente. Está ligado ao lado da reprodução sexual, está ligado às estratégias femininas de curto prazo. Qual que é a estratégia feminina de curto prazo? Reproduzir. E como é que nós sabemos que elas estão buscando a estratégia de curto prazo? É que na juventude, principalmente nos dias atuais, a tendência da mulher é buscar homens, ou fazer sexo, ou se entregar sexualmente a homens que tenham esses dois tipos de comportamento. É justamente por causa disso que dentro do liberalismo sexual que nós estamos vivendo nas últimas décadas, simultaneamente aumentou a quantidade de mulheres com filhos e sem homens e aumentou a quantidade de mulheres que se relacionam com esses perfis de homens, porque isso é ligado à liberdade sexual feminina. Hoje uma menina não necessita evidentemente casar tão cedo quanto elas faziam, como elas tinham que fazer antigamente sob, digamos assim, o patriarcado, o androcentrismo, uma sociedade fundada cujos padrões sexuais sociais eram masculinos. Então a menina tem que casar cedo, se preparar para casamento. E então o lado da reprodução sexual delas estava ligado já à estratégia de longo prazo. A estabilidade, segurança, conforto, sejam homens que provenham nas homens que têm compromisso com elas no longo prazo. E outro lado, a estratégia de longo prazo é justamente, então, os homens que estão no topo da hierarquia socioeconômica. Então, homens ricos, bem-sucedidos, homens de alta renda, playboys. Eu digo que somente, talvez, os playboys são os que nessa fase jovens, ali dos 15, 16, 17, 19, 20 anos, eles podem rivalizar para ter acesso sexual e fazer sucesso com as jovens, rivalizar com os homens ou de beleza física ou de comportamento másculo dominante. Então entendamos agora por que da seleção do bad boy. O bad boy está deste lado aqui. Por que eu coloquei nesse caso, para ilustrar o comportamento másculo dominante dentro da hierarquia sexual? Porque esses tipos de homens, eles têm que apresentar algum aspecto físico. Veja que o bad boy ele apresenta algum aspecto físico, ele apresenta um aspecto físico ligado muito à força física. Inconscientemente significa a possibilidade de proteger, a possibilidade de prover a mulher. Isso está no inconsciente feminino. O aspecto físico, observe que é sempre o aspecto físico o que chama a atenção. O aspecto físico, ainda que esse rapaz também tenha um comportamento agressivo, então ele indica ali algum aspecto físico
capacidade e força de violentar. Isso atrai muito a seleção feminina. Por esse motivo que a seleção feminina primitiva está ligado à questão dos condicionamentos biológicos primários. Está ligado à dimensão inconsciente. Está ligado à reprodução sexual, ao vínculo, principalmente com homens com comportamento masculino dominante. Eles passam a impressão visual de serem homens dominantes, mais agressivos, mais violentos. Isso aqui é pesado em relação à sociedade. A sociedade não aborda, porque isso é problemático, né? Pode levar alguns a entender que basta ser violento para ser um bad boy. Não. Então ninguém vai encontrar um bad boy, um homem mais agressivo, mais violento, que chame a atenção feminina. Tem que ter algum aspecto físico, algum aspecto de beleza física. Então, comparativamente, o nice boy, o que é o nice boy em relação ao bad boy? O nice boy ele tem uma estratégia competitiva monogâmica, ele tem que casar, ele não tem alternativas. Ele não é um homem sedutor, não tem muitas mulheres caindo em cima deles. Então a estratégia do bad boy, do nice boy, é sempre uma estratégia monogâmica. Acasalamento de longo prazo, casamento. Homens socialmente integrados e com comportamento social civilizado. Nice boy não significa o que é o pai de família, o famoso paizão de família. Não significa que eles sejam bonzinhos, significa apenas que são homens com comportamento social mais civilizado. Um pai de família, como eu sempre falo, eles podem, numa briga de trânsito, matar outra pessoa, matar outro homem, porque o nice boy sempre está pressionado, principalmente pelo casamento, pelas responsabilidades do casamento. O bad boy, por ser mais atraente, observe que é sempre o aspecto físico, como eu ilustrei lá acima, o bad boy está sempre ligado à estratégia competitiva poligâmica, porque ele pode ser poligâmico, porque objetivamente ele pode ser poligâmico. Tem mulheres em cima deles, dando em cima deles, desejando-os para relacionamento, principalmente de curto prazo, para sexo. Né? Então, casamento de curto prazo é o famoso cafajeste, né? Tem o acesso sexual e se manda. Um homem socialmente degenerado, ou tem degenerado no sentido mais disruptivo em relação à ordem social. Comportamento social mais problemático, como esse de bater em mulher, muitas vezes, ou ser mais agressivo com elas. Portanto, entendido aqui, essa condição da hiperandeira feminina, que é a busca por homens, desejo pelos homens superiores à hierarquia masculina, que pressiona a formação de uma hierarquia masculina na sociedade. Homens abaixo da hierarquia tendem a ter uma exclusão socioeconômica, uma exclusão sexual maior, que são os homens ali fisicamente não atraentes, homens pobres, homens com alguma deficiência mental, alguma deficiência física, alguma deficiência estética, é o caso de ser muito feios e, portanto, feios podem ser repulsivos, pobres, estão ali abaixo da hierarquia masculina. Enquanto que os mais bem colocados, os homens destacados, tendem a ser ali os homens com dentro da hierarquia sexual, dentro da hierarquia socioeconômica, que perfaz a dos 15% dos homens comuns performáticos e os 10% dos destacados que perfaz ali o topo da hierarquia masculina, que são os homens realmente desejados, seja para relacionamento de curto prazo, seja para relacionamento de longo prazo pelas mulheres, principalmente nos dias atuais. Bom, entendido isso, o porquê dessa escolha feminina pelos bad boys, estão dando uma explicação mais sociológica, mais a partir da biologia evolucionista, da psicologia evolucionista, eu vou fazer leitura de 2 textos, um deles, pelo menos, para que eu possa dizer, olha, não estou falando bobagem, né? Aqui não estou falando bobagem, que é essa publicação de um site voltado à família e à mulher, principalmente as mulheres. É um site lá dos Estados Unidos chamado Good House, que lida ali, escreve sobre relacionamento. E dos textos da Dina Cheney, que é uma mulher que publica livros relacionados a relacionamento, ela vai abordar o tema, porque as mulheres acham, eu traduzi esse texto, porque as mulheres acham os bad boys são atraentes, mesmo sabendo que eles são um problema. Então ela recorre ali na reportagem aos especialistas.
Primeiramente, o que é um bad boy? Bad boy, biólogos evolucionistas chamariam bad boy de hipermasculinos. Novamente, hipermasculino. Explica Cunningham, PhD professor e psicólogo da Universidade de Louisville. Esses homens exalam testosterona, que leva à ousadia e está associada a uma sexualidade exagerada. Significa agressividade, como eu falei lá. É um aspecto físico do bad boy. Hipermasculinos. Eles são vistos como hipermasculinos pela seleção feminina. Eles também podem ser rebeldes ou emocionalmente indisponíveis, diz Madeleine Fugere, professora de psicologia da Eastern Connecticut State University e autora de psicologia social da atração e relacionamentos românticos. Na interpretação mais perigosa e negativa, os vilões exibem qualidades chamada tríade obscura. Isso é chamado também de tríade negra da psicologia evolucionista, que tentava entender por que justamente as mulheres buscam esse tipo de homem com esses perfis. Eles chamavam isso de tríade negra. Qual que é a tríade negra? De acordo com a pesquisadora e coach de relacionamento Marisa Cohen, basicamente eles podem ser narcisista, com senso de direito e uma visão grandiosa de si mesmos, maquiavélicos, insensíveis e propensos a explorar os outros, e psicopatas, exibindo comportamento antissocial impulsivo e, no entanto, às vezes simplesmente não conseguimos nos livrar dele. E, no entanto, às vezes simplesmente não conseguimos nos livrar deles. Então, narcisismo, maquiavelismo e sociopatia. Novamente, fazendo uma relação comparativa, homens sedutores, bad boys, comportamento masculino dominante na hierarquia sexual, agressivos, mais violentos, criminosos e psicopatas, como eu falei. Traço de psicopatia. Aparentemente queremos o esperma deles, mas não necessariamente a parceria deles. Isso aqui é verdade e não é verdade. A verdade é que, de fato, elas desejam reproduzir com eles, porque eles indicam que tem melhor genética, uma genética superior aos demais. O bad boy indica que ele tem uma genética superior ao nice boy. Então eles desejam reproduzir com esses homens. Justamente, eu volto a dizer, por isso a seleção primitiva feminina. Mas não necessariamente a parceria deles, o que é falso. Não é que elas não querem a parceria deles, mas não conseguem porque esse tipo, como é muito desejado, tem muitas mulheres competindo, concorrendo por eles. A ciência, em particular a biologia evolutiva, explica em parte por que bad boys podem ser tão atraentes. A doutora Fugere afirma que pesquisas mostram que as mulheres se sentem mais atraídas por homens masculinos durante o meio do ciclo menstrual, quando estão mais férteis, reprodução. Evolucionismo biológico. Então, homens com características muito masculinas podem ter genes de melhor qualidade, a busca pela reprodução. Então, isso pode ser atraente para as mulheres no nível evolutivo inconsciente. Inconsciente, novamente, ó, inconsciente. Aquilo que eu expliquei. O nível da inconsciência, a dimensão da fêmea inconsciente, do desejo, ligado à natureza sexual primitiva da fêmea. Dito isso, quando questionadas sobre o que procuram um parceiro ideal, as mulheres tendem a citar características de um homem legal. Isso mesmo. Aquilo que eu falei, ó, tudo batendo. Um legal, honestidade, confiabilidade e respeito. Mulheres tendem a citar características de um homem, de um cara legal, como honestidade, confiança, respeito. Elas também falam em cavalheirismo. Isso é verdade. Não é um blá blá blá, é uma verdade. Até certo ponto. É o lado consciente da mulher. Lado das necessidades da mulher. Na verdade, elas costumam dizer que evitariam necessariamente parceiros rudes, desrespeitosos ou fisicamente agressivos. Não, observe, elas costumam dizer que elas não se sentem atraídas por esse tipo. Então, as mulheres dizem uma coisa e fazem outra, é que é o conflito. É o conflito.
entre a fêmea, a dimensão inconsciente e a dimensão da mulher. Ela diz que quer o nice boy, o bom homem, mas deseja o bad boy, que é a dimensão inconsciente da fêmea. No ser feminino temos uma contradição entre a mulher e a fêmea, sempre lutando dentro de cada mulher, principalmente quando elas são mais jovens. Isso que explica, em grande parte, a seleção pelos bad boys. Então, conscientemente, acho que a maioria das mulheres reconhece que bad boys não são bons parceiros para longo prazo. Não é que elas reconhecem, novamente, é que elas sabem que não vão tê-los como parceiro de longo prazo. Longo prazo está ligado à estabilidade. A estratégia de longo prazo. Então, cada mulher tem que resolver esses dois lados da equação hiperândrica. Isso que eu estou falando é apenas a nível inconsciente, não é que a mulher calcula isso aqui. Aqui eu torno racional aquilo que é o comportamento feminino que não é abordado em nenhum lugar. Então, para cada menina, principalmente nos dias atuais, cada mulher sempre foi resolver a hiperandria delas. A estratégia de curto prazo, com quem elas vão reproduzir, e estratégia de longo prazo. Compromisso, homens que vão dar a elas compromisso e homens que não vão dar a elas compromisso de longo prazo. Que é o outro lado importantíssimo da hiperandria feminina. A segurança, o conforto, um homem que possa passar o compromisso e, em muitos casos, luxo. Isso é uma verdade ancestral. Essa estratégia feminina de sobrevivência e reprodução. Ela vai acrescentar também que os bad boys libertam a pressão de sermos boas meninas, que é uma visão que a sociedade tem que as mulheres são santas ou são boas meninas. Então elas podem também, digamos assim, se libertar o lado inconsciente delas ao lado desses homens, desses bad boys. Novamente, eles são emocionalmente diferentes e proibidos, ligados de fato ao comportamento mais másculo dominante, mais agressivo. Um texto mais longo é aquilo que a gente sabe, proteção física. Achamos que eles vão nos proteger. É um texto longo, a gente já leu até aqui. Vou passar o outro texto, que é da revista Super Interessante, aqui do Brasil, também escrito por uma mulher. Elas abordam esse tema. Algumas com nível de verdade, outras não, porque as mulheres gostam de bad boys. Alguns homens manifestam certa mágoa por causa da suposta predileção das mulheres pelos bad boys. Aquilo que eu tento explicar. Não precisamos ter ódio, raiva do feminino, entender como é a natureza feminina e a seleção feminina, a lógica da seleção. Não é para ter raiva, não é para ter ódio, é para entender apenas, compreender que é assim que as coisas funcionam, é assim a natureza humana. Nós também temos o nosso lado primitivo. Não é que você precisa aceitar, mas simplesmente entender, do ponto de vista racional, que é a proposta desse canal aqui. Alguns homens manifestam certa mágoa por parte da suposta predileção das mulheres pelos bad boys. Eles simplesmente não entendem por que elas morrem de amor por homens orgulhosos, arrogantes e até rudes. Amor no sentido primitivo, né? Há uma notícia, pelo menos pelos nice guys, os nice boys, nice guy, nice boy, bons homens, bons rapazes, é que a ciência comprova e explica essa predileção. Uma pesquisa recente feita pela Universidade de Columbia britânica mostrou que as mulheres de fato acham os homens com expressão arrogante mais atraentes no sentido sexual, é o lado primitivo, da reprodução, do que os simpáticos sorridentes. Simpático e sorridente. O nice boy, o bad boy. Nice boy, o bad boy. Pesquisadores descobriram que homens e mulheres têm preferências bem diferentes no que diz respeito às expressões faciais. Então, o que essa pesquisa comprovou? Que, dependendo da expressão facial, ele produz na pessoa, tanto em homens quanto em mulheres, atração física, atração sexual. Então, o estudo pediu para que 1.000 voluntários analisassem e dessem uma nota baseada na atratividade sexual de fotos de pessoas do sexo oposto que manifestavam felicidade, com um sorriso largo, orgulho, braços e cabeça erguidos,
peito estufado, expressão pretensiosa e vergonhosa, cabeça baixa, evitando contato visual. Surpreendentemente, o estudo descobriu que homens sorridentes felizes eram os menos atraentes para as mulheres. Elas preferiam os que pareciam orgulhosos ou envergonhados. Em contraste com isso, os homens eram mais atraídos sexualmente, mulheres sorridentes curtiam menos aquelas que pareciam orgulhosas e confiantes. Rudez e arrogância dão a impressão de maior poder, hierarquia. Como eu já abordei no vídeo, o elixir sexual para o feminino é o poder. Esta palavra aqui, homens poderosos, homens com poder dentro da hierarquia masculina. Essa é uma verdade difícil de muitos homens aceitar. Que a mulher, em geral, ela não deseja, não se atrai por nada que é inferior. Homens baixos, homens pequenos, homens pobres, homens com algum problema são descartados. Estudos sugerem que os critérios que determinam o que as pessoas consideram atraente têm sido moldados por forças evolutivas e históricos culturais ao longo dos séculos, mesmo que pareçam antiquados para nós hoje. As teorias evolucionistas, por exemplo, sugerem que fêmeas são atraídas a machos que parecem orgulhosos e arrogantes, porque isso dá a impressão de poder, novamente, poder, status, competência e capacidade de cuidar da família, prover, ainda que tem uma meia-verdade aqui, que é a questão da cuidar da família. Um bad boy, um cafajeste, um psicopata, um homem mais agressivo, mais violento, um homem mais cafajeste, que tem muitas mulheres, não vai cuidar da família. Né? Os pesquisadores acrescentam que a expressão de orgulho, como a foto apresentada aos voluntários, também acentua características físicas tipicamente masculinas que estão entre as mais atraentes para as mulheres. A questão do hipermasculino, masculinidade, mais forte, mais viril, é uma das predileções primitivas femininas. Que estão entre as mais atraentes para as mulheres, como os músculos, observem, e o tamanho da parte superior do corpo. Novamente, o bad boy tem que ter o aspecto físico. Por muito tempo, criou-se a ilusão, muito vinda pelos homens, principalmente, que as mulheres não observam o aspecto físico. O aspecto físico é um dos principais. Tá? Aspecto físico principal, principalmente em relação aos homens mais atraentes fisicamente. Sorriso, sinal de submissão. Essa é uma das expressões que o feminino entende inconscientemente. Aquele que sorri está submisso. Aquele que está ligado ao comportamento mais doce é mais submisso. Esse é um texto curto, mas a gente entende que esses textos corroboram aquilo que já falo no canal, aquilo que abordo do ponto de vista do evolucionismo, da psicologia evolucionista, do ponto de vista da biologia evolucionista, sobre a predileção, pela preferência feminina pelos bad boys. Então cabe ao homem entender, reconhecer que esse problema, a sociedade vai ter que lidar com isso, para que a mulher possa fazer uma melhor seleção de homens. Ao invés de legitimar certos perfis, elas poderiam legitimar na sociedade outros perfis socialmente integrados à sociedade, mas infelizmente não é isso que ocorre. Então, essa explicação desse tema visa, digamos assim, dar uma robustez teórica para que os homens possam compreender a natureza feminina, a lógica feminina, porque a mulher faz parte, evidentemente, da nossa vida, das nossas motivações dentro da sociedade. Então, entendê-las é algo fundamental para todos os masculinistas, todos aqueles homens que pensam o homem na sociedade contemporânea.